Para quem não me conhece, eu sou Ana Paula Ferreira, osteopata, DO, registrada no Registro Brasileiro dos Osteopatas. E hoje vou ter a honra aqui de convidar o Palmiro Torriere, que é fisioterapeuta, osteopata pelo IBO, professor do Conceito Mulligan, de terapia manual, e um ícone internacional e nacional. Mas antes de eu passar a palavra para o Palmiro, eu queria deixar registrado aqui a minha eterna gratidão ao Palmiro, porque se não fosse ao Palmiro e ao Dan, porque eu fui não só aluna dos dois, isso eu estou falando de 1987, eu fui aluna dos dois, e se não fosse pelos dois, eu talvez não estivesse aqui conduzindo essa live, e não estivesse nesse caminho, e não fosse tão feliz na minha escolha dentro da osteopatia. Então, fica registrado aqui a minha eterna gratidão a você, Palmiro, que foi meu grande mestre e que me introduziu nesse assunto da cefaleia. Então, primeiro... Que é emocionada, né? É muita emoção mesmo, é muita gratidão também, tá? Fique sabendo. Então, a gente também é a madrinha da minha filha, né? Então, ainda tem isso. Não, e ainda sou madrinha de casamento do Palmiro. Olha bem, gente, é muita coisa. Né? Palmiro foi padrinho de casamento, é muita coisa. Mas, olha só, Palmiro, eu vou passar a palavra para você e eu queria que você, se quiser, se apresente mais do que eu falei, né? Que tem muitas coisas aí na sua apresentação. E queria que você falasse um pouquinho para a gente da sua trajetória na osteopatia. Então, eu fui conhecer um pouquinho da osteopatia através do Dan, né, do seu marido, que é meu sócio, meu melhor amigo. E o Dan falando uma vez sobre um curso que ia ter de osteopatia craniana na época, eu falei, mas que negócio é esse do crânio mexer e tal? E logo depois o Felipe Paius voltou lá da França e trouxe uma ideia de organizar o primeiro curso de osteopatia, né, no Brasil. Foi, acho que 85, mais ou menos, para 86. E nesse curso a gente começou, o Felipe trabalhava na São Vicente, lá na Gávea, conseguiu alugar lá, pegou o auditório, fizemos 2 turmas, começamos lá com 20 e poucos alunos e terminamos esse curso depois praticamente com 9 alunos. Então aconteceu de tudo, sabe? Foi a moeda mudar, desvalorizar 40 e pouco por cento, o dólar subir, mas ficaram lá acho que 7 pessoas históricos assim, eu e o Dan entre eles, a Marta Chassel, e que seguimos. Então, foi muito, muito legal assim. Eu quero parabenizar vocês também, a iniciativa do IBO de fazer essas coisas. O IBO segue realmente uma osteopatia mais raiz, né? Claro que atualizando com tudo que tem de novo, mas que segue aquela filosofia e é uma das poucas escolas que preserva realmente essas coisas, né? E é muito legal isso daí. Muito bom te ouvir aí da sua história desde o começo. O motivo do nosso assunto de hoje é porque a osteopatia tem sido considerada uma das possibilidades para o manejo das cefaleias. E eu queria ouvir de você se você acha que isso é alguma coisa nova, ou o que você pensa disso? Eles me fizeram uma vez uma pergunta dessa numa dessas lives de um grupo de fisioterapia, e eu disse o seguinte, Ana, na verdade, talvez para a terapia manual seja algo relativamente novo, mas para a osteopatia e também para a quiropraxia não, né? Porque a gente tem descrições do Still tratando cefaleia, tem descrições do Palmer tratando cefaleia. Então, na verdade, para a gente não é uma coisa tão nova. Talvez seja nova a abordagem que a gente incorporou ao longo desses anos, mas a essência, a filosofia de tratamento, ela já vinha de lá, né? Daquelas situações que o Still lidou e que está lá na autobiografia dele. E é isso, tem até os relatos dele mesmo, né? Colocando a corda, fazendo técnicas no seu próprio occipital para aliviar dor de cabeça. Isso é muito interessante. Quem gostar de história deve ler a autobiografia do Still, né? Que hoje está disponível também. É muito interessante. Para gente que gosta de história.
E, Palmiro, como é que você se interessou por esse campo das cefaleias? Conta pra gente aí, de onde surgiu esse teu interesse. Você fala, é uma história muito louca, porque foi até antes da osteopatia, eu me formei em 1980, e teve uma fisioterapeuta inglesa, Elizabeth Carolla, e ela foi lá na BBR fazer umas demonstrações de coisas do Rocabado e tal. E eu fiquei muito fascinado com aquelas coisas de terapia manual do Rocabado, eu nunca tinha ouvido falar e queria ver alguma coisa nova quando me formasse. E aí pedi para acompanhá-la algumas vezes no consultório dela. Ela era casada com um diplomata inglês e ela morava no Brasil por causa disso, já tinha vindo da Venezuela, eles rodavam o Chile. E aí ela me deu um livro de presente, porque eu era dedicado, assim, era interessado, e ela me deu o livro do Rocabado. E dentro do livro do Rocabado tinha um capítulo de cervicocefaleias, ou cefaleias de origem cervical, e eu fiquei fascinado com aquilo, eu devorei aquele capítulo. E aí, a partir daí, eu fiquei muito interessado em cefaleia, né? O Jackson até outro dia ficou entregando a gente, que falou assim, desde 1991, 90 e pouco, o Palmiro estava fazendo palestra disso. Eu falei, não entrega, Jackson, é muito tempo. Não, mas é exatamente isso. E outra coisa, dedicado, um pouco dedicado, não, muito dedicado. E hoje, quando eu pensei que eu ia estar com você falando aqui, me lembrou assim uma cena de 1990, da gente indo lá para as bibliotecas do Fundão, da UERJ, porque não tinha internet, não tinha artigo científico que você baixava na internet. A gente tinha que fazer xerox e andar com uma pastinha, com os dicionários de bolso, porque se você não sabia uma palavra, você não podia ir no Google lá e traduzir a palavra. Então, a gente andava com aquilo que, no intervalo entre um paciente e o outro, você tinha que se preparar para poder fazer aquele estudo de grupo e apresentar os trabalhos. Então, assim, não é esforçado, não. É muito esforçado. Tem muito trabalho aí por trás dessa cabeça do Palmiro. Então, gente, quando ele fala esforçado, não, é muito esforçado. Mas vou entregar a você, porque uma vez nós fomos para a praia, você levou um artigo de terapia manual, que você estava tratando bailarino, porque você era bailarina, dançava, sobre cuboide, você levou para ler na praia. Isso é uma coisa também incrível. Então, mas na verdade a gente vai lá e tem que seguir o mestre, né? Eu não fui à toa lá atrás de você, tinha que incorporar os hábitos, né? Então foi isso. Agora, Palmeiras, fala pra gente um pouquinho quais são os tipos de cefaleia que você acredita que são passíveis de terapia manual, de uma forma geral. E fala um pouco para a gente da classificação da Sociedade Internacional de Cefaleia. Então, Ana, a classificação é uma coisa importante, ela tem algumas falhas, mas ela vem evoluindo desde 1988, em 2018 ela fez 30 anos, então houve evolução da classificação. A gente classifica as cefaleias, a princípio, em cefaleias primárias e cefaleias secundárias. As cefaleias primárias são todas aquelas cefaleias que não têm uma causa conhecida, são as chamadas cefaleias idiopáticas, que nesse grupo são 4 tipos, onde a gente tem a migrânia ou enxaqueca, que é a mesma coisa, a cefaleia tensional, cefaleia do tipo tensão, a gente tem as cefaleias trigeminais autonômicas, onde a mais importante é a cluster headache, a cefaleia em salva, e um outro grupo de cefaleias primárias, que é um monte. Eu até publiquei um dia, a Raquel fez um vídeo aí do ponytail headache e tal, que é a cefaleia lá do laço apertado e tal, do rabo de cavalo, né? Essas são as 4. Aí a gente tem o segundo grupo, que é o grupo, essas são 90% das cefaleias são primárias. 10% são cefaleias secundárias. E aí, dentro das secundárias, a gente teria várias cefaleias, mas a mais importante da secundária, o conceito de secundária é toda cefaleia que tem uma causa conhecida. Então, um aneurisma, um tumor, os olhos, o ouvido, a coluna cervical. Então, no item lá das cefaleias está lá, né, no item 11 está lá cefaleias provocadas por olhos, ouvido, e coluna cervical, onde tem a cervicogênica, que é a que a gente trabalha muito também.
E, além do mais, eles colocaram uma terceira classificação, que são as neuralgias cranianas. Então, por exemplo, a neuralgia occipital, a gente trata como uma cefaleia cervicogênica. O tratamento é o mesmo, mas ela é uma neuralgia, que tem componentes neuropáticos, então ela fica num outro grupo das neuralgias. E, mais recentemente, colocaram um anexo. E nesse anexo estão algumas cefaleias que precisam ser classificadas. Por exemplo, as cefaleias por trigger points, por dor miofascial, ela não está classificada ainda, mas está lá preparado. Ou onde pode ser que cefaleias ou propostas de mudança de conceito de cefaleias que já existem. Falando as mais, assim, que a gente mais trata, olhando por o lado das evidências, a gente tem evidência científica para a cefaleia tensional e tem evidência científica para a cefaleia cervicogênica. Mas tem aparecido um corpo de artigos muito grande na migrânia, porque migrânia você tem menos trabalhos de terapia manual. Porque, primeiro, que durante muito tempo os médicos não permitiam que a gente atuasse nas migrânias, porque as migrânias são genéticas, em mais de 70% dos casos, e são uma disfunção cerebral. Então, é um processo, é como se fosse uma asma, que é uma doença crônica com agudizações. Isso é o Bigal até definiu muito bem isso aí no final de semana, numa aula que teve lá. Então, essas aí, agora a gente ainda pode atuar nas cefaleias por trauma, pós-trauma, a gente pode atuar nas cefaleias por disfunção temporomandibular, a gente pode atuar nas cefaleias por disfunção miofascial. Então, a gente tem um corpo de cefaleias que a gente pode ter uma atuação. E com a osteopatia, a gente pode ir um pouco além, expandindo bastante para a parte craniana, né? Porque todo mundo confunde, às vezes, terapia manual com osteopatia, né? Sempre foi nossa briga, né? Terapia manual é uma coisa, osteopatia é outra coisa, né? Mas tem coisas parecidas entre os dois, né? É aquela história que você vê uma foto, eu botei outro dia numa aula, que é um pato de barriga para cima, ele parece um coelho, quer dizer, pato ou coelho, né? Dependendo de como você olha, você vê uma coisa ou outra, mas eles são diferentes, o pato é diferente do coelho. Isso aí, Palmeiro, muito bom você trazer essa tua fala, que na verdade, né, nem tudo que parece né? A osteopatia usa técnicas manuais, mas na verdade não é igual à utilização, não é simplesmente a utilização de técnicas manuais. Agora, Palmeiro, você não acha que tem uma grande dificuldade, talvez, também, na questão do diagnóstico das cefaleias? Que muitos pacientes são mal diagnosticados ou não procuram um diagnóstico certo, e isso traz dificuldade também no manejo desses pacientes? Com certeza, Ana, porque existe uma complicação. Por exemplo, quando você pega os critérios são baseados, né, numa classificação. E quando é classificação, na verdade, você acaba botando um coorte, você põe um grupo de pessoas que se enquadram dentro daquele padrão que você acha. Só que na cefaleia, se você olhar o conceito de cefaleia, que é muito simples, seria qualquer dor acima da linha do meato, a linha meatal. Então, a dor de cabeça estaria ali. Agora, quantas dores faciais vão para essa área e quantas dores de cabeça vão para a área mais inferior? Então, ela já começa da confusão. A segunda confusão e a dificuldade que a gente tem é que existe um overlap, uma sobreposição de padrões. Então, tem elementos na enxaqueca ou na migrânia que estão na cefaleia tensional. Tem elementos na tensional que são parecidos com de enxaqueca. Por exemplo, fotofobia, né? Fonofobia, às vezes aparece lá também. Outros elementos, por exemplo, da cervicogênica, dor cervical, aparece em 97% das crises de enxaqueca. Então, você fica muito difícil você ter a classificação. É claro que a gente precisa da classificação, ela é importante. Então, por exemplo, se você pegar os critérios de migrânia, se a gente for olhar a migrânia, ela é uma cefaleia unilateral. Então, ela é um side locked headache, ela dá de um lado, a migrânia clássica. Ela pode até ter alguma mudança, mas o de um lado, predomina de um lado. Pulsátil, né? Com dor nessa área da hemiface toda, mas mais na região, às vezes de V1, na cabeça mesmo. Tem várias explicações neurofisiológicas para isso.
associada a náusea, vômito. Então, quando você estuda também enxaqueca, a dor é só um pequeno detalhe, porque você tem um monte de sintomas neurológicos que estão associados, hipersensibilidade sensorial, fadiga, depressão, a presença de aura, né? Porque as enxaquecas a gente classifica em migrânia com aura e sem aura. E aura são todos os sinais premonitórios, sinais que precedem a crise de dor de cabeça. Então eles vão entre 5 minutos a 1 hora, você tem uma manifestação de aura. E você tem muito tipo de aura. Por exemplo, uma aura visual é mais comum, porque está muito ligado ao lobo occipital. Então você tem escotomas visuais, assim, cintilantes, começa a ver pontos cintilantes. Às vezes apaga uma parte da imagem, né? Então tem muitos fenômenos visuais, imagens em zigue-zague que vão e vêm. Uma imagem que a gente chama de teicopsia, que é uma imagem de fortificação espectral. Esse é um tipo de aura, mas você tem uma aura sensorial, o outro vai sentir dormência, né? E aí você tem a aura olfativa, o cara sente uma hiperosmia, então ele sente um monte de coisas, e auras também motoras, uma hemiparesia. Então é complexo, o que você vê na verdade, por isso ela é uma disfunção cerebral. E é interessante nisso aí, eu sempre menciono, o Dan até fica sempre me perturbando, me sacaneando por isso, que é que um brasileiro, o Aristides Leão, que foi até quando a gente você estava fazendo estágio lá, ele foi no consultório com a mulher dele e ele descreveu o que chama de depressão alastrante, que é uma onda neural que passa principalmente no tronco cerebral ou no encéfalo, e quando passa, você vai tendo essas manifestações, dependendo da área. Então você pode ter uma hemiparesia, uma hemianestesia. Então é bem interessante. Um outro tipo, só para ver na classificação, da primária ainda, se a gente olhar cefaleia tensional, ela já é bilateral. A dor é menos intensa que na enxaqueca, ela é a sensação de peso, pressão. Então, você já começa a fazer algumas diferenciações. Mas o diagnóstico é complexo por causa dessa sobreposição de padrões. É bem complexo. Então, o que acontece é que a classificação ela é muito importante, mas tem características muito individuais, né? Então, a gente tem que ficar muito atento, né, na hora de avaliar, porque, inclusive, tem pessoas que têm enxaqueca sem dor, né? Com todos esses sinais, sim, né? E o que a gente chama... Dor. E tem dores que não estão na cabeça, como a migrânia abdominal. Isso, é. Tem náusea, vômito, né? É. Dor no abdômen e a enxaqueca. Enxaqueca, isso aí. Então, tem muito aí para estudar, né? Então, Palmiro, ultimamente tem sido muito discutido, né, a necessidade dos osteopatas e terapeutas manuais aí de uma forma geral de reconhecer as bandeiras vermelhas, né? Então, o que você acha disso? Quais são as principais bandeiras vermelhas aí para a cefaleia? Ana, eu acho que isso é muito legal a gente pensar nessas bandeiras vermelhas, nos red flags. Eu acho interessante, eu acho que todos os profissionais, sejam fisioterapeutas, quiropráticos, osteopatas, que visam ou buscam ser um profissional de atenção primária, ou que o paciente busca esse profissional antes de ir num médico, eles precisam conhecer isso, para a gente não comer mosca. No caso das cefaleias, isso se justifica. E qual é a justificativa, assim? Muitas dores de cabeça por dissecção da artéria vertebral, simulam uma dor de uma enxaqueca ou de uma cefaleia cervicogênica, muitas vezes, porque elas vêm na região frontotemporal e, às vezes, occipital. E aí, você precisa conseguir fazer esse diagnóstico diferencial para saber se você mata essa bola no peito e sai jogando ou se dá um chutão para frente para alguém. É mais ou menos isso. Então, agora... A maior parte, como eu te falei, 90% praticamente são cefaleias primárias. O cara tem dor lá desde os 12 anos de idade. Provavelmente não é um tumor, não é um aneurisma. Mas se esse paciente chega, tem mais de 50 anos, é a primeira vez que ele está tendo dor de cabeça. Então, uma dor de cabeça, uma pessoa com mais de 50 anos. Ou uma dor de cabeça que a gente chama em trovão, assim, trovoada, que é súbita, que vai crescendo, né? Dores de cabeça que aparecem à noite. É claro que a gente tem outras cefaleias que dão dor de cabeça à noite. Cefaleia hípnica, por exemplo, dá dor à noite, é característica.
Mas se tiver à noite, desconfia. Se tiver dor por tosse, esforço, atividade sexual, desconfia, porque pode ter algo por trás e ela, então, deixar de ser uma cefaleia primária e aí ser uma secundária. E aí, nas secundárias é que estão a maior parte das red flags. Mas elas são 10%. Então, não vai ser tão comum que você encontre no seu consultório. Mas a gente tem a obrigação de buscar as red flags. Outra red flag são os pacientes que chegam com sinais de artéria vertebral, né? Os 5Ds, diplopia, disartria, disfagia, drop ataque ou desfalecimento. Os 3 Ns, náusea, numbness, que é dormência, nistagmo, e um I de instabilidade postural. Isso na história clínica você já conseguiria detectar boa parte dessas situações, né? Então, são situações assim, sinais meníngeos, que o paciente apresente, né? Pacientes também com imunodeficiência adquirida, você tem que ficar muito esperto para ver se ele não desenvolveu algo secundário. Essas são as principais, tem várias, e os livros trazem bem isso daí. E você concorda que boa parte, então, dessas informações a gente poderia já excluir com uma boa anamnese? Antes até do exame físico, a gente já exclui grande parte dessas possibilidades aí, né? A maior parte das cefaleias são diagnosticadas por exame subjetivo. História clínica, fundamental. Os exames de imagem mesmo, saiu recentemente uma indicação, um guideline indicando, são casos muito específicos para você ficar pedindo muita imagem e tal. Agora, às vezes você tem uma cefaleia, por exemplo, que tem elementos, vamos pegar uma cefaleia trigeminal autonômica, como um cluster headache. Tem uma dor unilateral insuportável na região óculo frontotemporal, às vezes dentro do olho. Mas você tem outras vezes tumores que podem dar uma coisa parecida. Então, em algumas que você está na dúvida, tem que investigar. Mas, na maioria dos casos, não vai precisar disso. E, Palmeiro, até se investiga para tirar a dúvida. Né? Para tirar a dúvida. O papel para você do exame físico no diagnóstico diferencial desses diferentes tipos de cefaleia? E quais são os testes assim, objetivos que você mais utiliza na sua avaliação? O exame físico vai ser muito importante, principalmente para a gente que utiliza osteopatia ou técnicas manuais. Por que isso? O médico vai fazer o diagnóstico pela parte da avaliação subjetiva e depois provavelmente vai pedir uma imagem até para tirar a dúvida da exclusão. Mas nós não. A gente tem muitos testes. Teve agora um Delphi Study, para quem não sabe, assim, um consenso, né, que você pega as pessoas, isso inclui osteopatas, quiropráticos, fisioterapeutas, terapeutas manuais, e eles viram 18 testes. Desses 18, lá tinham 11 que passaram nas 3 rodadas do Delphi e que foram os testes mais utilizados. O que a gente mais utiliza é o teste de flexão-rotação C1, C2, porque ele é um dos testes característicos para cefaleia cervicogênica, tá? Quando você faz uma hiperflexão da cervical, roda para um lado ou para o outro, deveria dar, se você tiver menos de 32 graus, porque 45 graus seria mais ou menos o que a cervical alta vai rodar quando você inibiu de C2 para baixo, e se tiver menos de 32, ou dor para o lado da rotação, considera positivo. Mas tem havido muita confusão também, porque o teste pode ser contaminado quando você tem um paciente com muita artrose cervical, e você não consegue levar na posição para isolar a cervical alta. Tem gente que fala, deu teste não negativo, acabou, não é a cefaleia cervicogênica, não, porque a cervicogênica ela está nos níveis occipital C1, C1, C2 e C2, C3. Então, se excluiu o C1, C2, você ainda tem que ver o occipital C1 e C2, C3. Até para alguns autores, C2 e C3 é a maior parte da cervicogênica, né? O Jim Watson, Becker, tem um monte de autores que falam isso daí. Então, mas o teste é o mais usado.
Tem um cara do Mulligan agora, o Dan me mandou outro dia, o Saputnik, que é um professor... Satiput, que é o indiano. Ele fez o teste de rotação axial C0, C2, que é muito parecido com as manobras que a gente faz em osteopatia para avaliar movimento artrocinemático, né? Então, a gente vai para os artrocinemáticos, a gente deve avaliar, respondendo a tua pergunta, os movimentos osteocinemáticos, os artrocinemáticos. A gente vai olhar a postura, é muito questionável se a postura influencia, tem artigos falando que sim e que não. A gente vai olhar a parte neurológica, se tem alterações na parte neural. Então, esses déficits principais, a tensão muscular, olhar o componente das fáscias. Então, a gente vai fazer uma abordagem bem ampla, com testes também objetivos, né? Mas respondendo aí, Ana, só para não ficar a pergunta em aberto, nem sempre esses testes conseguem diagnosticar qual tipo de cefaleia que a gente tem. Porque, por exemplo, o teste de flexão-rotação, ele era típico descrito para cefaleia cervicogênica. Mas o grupo da Débora Bevilacqua, que é assim, a maior autoridade que a gente tem, eles detectaram isso em pacientes com cefaleia tipo migrânia ou enxaqueca. E tem um trabalho do Piekats, lá da Holanda, que eles detectaram alterações do teste de flexão-rotação em pacientes que têm disfunção de ATM. Então, ele deixou de ser uma coisa tão patognomônica da cervical, mesmo para ser um C2, né? Então, era isso mesmo que eu ia comentar com você, né? Que esse teste ele dá positivo em quem tem outros problemas além da cervicogênica. E outra questão, outra questão também, Palmira, mas que a gente tem que trazer para essa conversa é que, infelizmente, esse é o único teste que a gente tem que ele é validado. Então, é esse teste que a gente tem que usar, por enquanto, né? Enquanto a gente não corre para fazer outro teste validado, é esse que a gente tem. Então, para pesquisa, é esse o teste que a gente tem validado. E o outro do Satiput, o que acontece... pode falar, desculpa. É que ele foi desenvolvido em cima de teste de instabilidade. Então, ele foi muito mais feito para procurar instabilidade do que hipomobilidade. Então, eu tenho algumas reflexões em relação a ele, né? Mas com certeza. Com certeza, você está correta. O teste de flexão-rotação é o que a gente tem mais validado, dá especificidade, sensibilidade boas, mas se você quiser ter sensibilidade e especificidade boa, a gente precisa de ter um cluster, uma salva de testes, que inclui teste de flexão-rotação, inclui o controle motor cervical, né, que você tem que fazer com o stabilizer, para resistência e força dos músculos, e mais o exame manual. Isso foi o que a Ju fez no trabalho clássico dela lá em 2007. Então, quando você vai para isso aí, você tem praticamente 97%, mas acho que 100% entre sensibilidade e especificidade. Esse cluster é o que a gente usa mais hoje em dia. Se tiver que usar, é essa sequência, desses 3 testes. Tá ótimo. Muito bom, Palmira. Sempre bom te ouvir, viu? Agora, me diz uma coisa. O tratamento manipulativo osteopático, né, é composto de várias técnicas manipulativas, técnicas diretas, técnicas indiretas e técnicas diferentes, né? Dentre essas técnicas, quais são as técnicas que podem ser utilizadas numa pessoa com cefaleia? E quais são as técnicas que você utiliza mais e por que você utiliza? Quais são as suas preferências? Fala um pouquinho para a gente aí do que você usa mais na sua prática clínica. Ana, você sabe que eu sou assim, estruturalista, né? Não só, mas tenho um viés estruturalista, né? Eu fui educado no início achando que instalar uma missão. Se eu não instalasse, a minha missão não estava completa. Ainda tem um pouco um ranço disso aí. Eu uso ainda as manipulações cervicais, bastante, e manipulação torácica, porque tem algumas evidências, e buscando aí o sistema autonômico. Eu uso as técnicas de energia muscular, eu gosto muito das técnicas de energia muscular do Mitchell.
Mas eu gosto de fazer um combinado de técnicas. Eu gosto muito das técnicas cranianas. Eu acho que trabalhar suturas, né? Por exemplo, esfenopetrosa, eu gosto muito, rolamento temporal, eu gosto dessas técnicas. Eu gosto das técnicas de membrana, de tensão recíproca, eu continuo usando. Gosto de algumas técnicas de liberação diafragmática ou, né, trabalhar os diafragmas do corpo, à medida que você tem pacientes com muita sensibilização, que pode ser uma característica desses pacientes, que você não consegue nem fazer os testes desses pacientes, porque eles têm alodínia cutânea, então é dor provocada a estímulos que não são dolorosos. Então, às vezes, eu começo com um trabalho dos diafragmas, entendeu? Eu vou nos diferentes diafragmas e tal. Então, eu faço uma combinação de testes, mas eu gosto de técnicas estruturais. Hoje, claro, um pouco mais de reserva, a gente sempre conversa sobre isso, mas eu gosto. Não, eu faço vejo muito assim isso. que eu vejo que é uma tendência do próprio amadurecimento. Eu também estava refletindo isso hoje, né? De que quando eu comecei a estudar osteopatia, lá no seu consultório, lá com você, quantas manipulações cervicais por dia eu fazia, né? E que com o passar do tempo, eu fui bem reduzindo o número de manipulações estruturais diretas que eu usava na cervical. Mas eu acho interessante que dentro mesmo até da osteopatia, não em relação à cefaleia cervicogênica, já estão surgindo aí alguns trabalhos assim, bem diferentes, com técnicas só indiretas, com um BLT, com técnicas só de equilibração de tensões, de ligamentares, e em pacientes, por exemplo, só com migrânia. Então, assim, tem muita coisa ainda para ser pesquisada, né? Tem muitas coisas que não foram exploradas de saúde de uma forma geral para a gente ainda responder, né? Então, a gente ainda tem que trabalhar muito para isso. Como osteopata, a gente tem muita possibilidade no tratamento da cefaleia, mas muita possibilidade. Porque, veja só, a gente tem nas cefaleias, mesmo nas enxaquecas, é claro que é uma fisiopatologia extremamente complexa, que envolve um monte de estruturas, que tem a parte genética, tem a parte da calcitonina gene-related peptídeo, que foi agora descoberto, o enurumab, que é a medicação. Porque você vê que para a cefaleia, até agora, não tinha nenhum remédio que fosse específico para a cefaleia, de todos que são usados, tirando agora o enurumab, que vai atuar nesses canais aí. Mas a gente não sabe também se ele vai funcionar. Preliminarmente, ele foi bom, mas é o primeiro remédio que vai mexer numa áreazinha específica. Então, a gente na osteopatia, e a gente está vendo cada vez mais que várias cefaleias têm disfunção autonômica. Não precisa ser uma cefaleia trigeminal autonômica, onde esses sintomas são exuberantes. O cara chega com cluster headache, ele está com flushing facial, o rosto está vermelho, está com lacrimejamento, né, está com rinorreia, o nariz está escorrendo, não precisa ser desse tipo. Nas migrâneas, tem um grande papel do nervo vago. Tanto que a estimulação vagal está sendo feita. Por isso que eu gosto muito da técnica do quarto ventrículo. Para mim, a minha técnica assim, favorita assim, da craniana, eu tento usar na maior parte dos pacientes, quando eu vejo que está respondendo, claro, mas eu sou fã dela. Então, e eu fico pensando, assim, no enxaquecoso mesmo, né, com a abordagem, assim, bem centrada na pessoa, uma abordagem da saúde de uma forma geral, que se a gente pensar em equilibração do sistema nervoso autônomo e em todas as orientações que a gente vai fazer de promoção de saúde e todos os cuidados que tem que ter no enxaquecoso de uma forma geral, em relação à hidratação, atividade de vida, qualidade do sono, né? E manejo do estresse, tem tantas coisas que no cuidado integral, eu acho que tem um papel aí, mas vamos lá, tem muita coisa ainda para a gente falar. Tem um papel grande. Eu acho que tem, só que a gente tem que trabalhar talvez mais para desenvolver mais pesquisas nessa área, né? De realmente avaliar as pessoas com enxaqueca, o que a gente consegue de benefício para elas, as pessoas com cefaleia cervicogênica e o outro grupo com cefaleia tensional e tentar entender com estudos, inclusive pragmáticos, o que a gente consegue com essas pessoas. Eu acho que esse é o caminho. Eu acho que você tocou
você tocou no ponto crucial, Ana. Os estudos que ficam comparando uma técnica de fisioterapia, quiropraxia, não adianta. A gente tem que partir para os estudos pragmáticos. Com os estudos pragmáticos, você pode elaborar o seu tratamento. Porque nós, como osteopatas, o nosso foco é centrado no paciente. É claro que a gente usa evidências, mas o nosso paciente é o nosso foco, né? E eu vi uma vez um osteopata falando, justamente num congresso, e ele dizia assim, você tem uma floresta, as árvores são todas verdes, mas você tem uma árvore lá dentro que é amarela. Será que ela precisa do mesmo cuidado de todas as outras árvores verdes? Não. Então, nós temos que continuar com foco centrado no paciente. Incorpora o modelo biopsicossocial, mas a gente vai além, nós vamos no modelo centrado no paciente, que tem esses elementos do biopsicossocial, mas que não perdeu o foco no paciente. Né? Inclusive, o Dan gosta muito de um grupo lá que é o Cause Health, que a gente segue muito lá da Inglaterra. Eles escreveram um livro agora, que é sobre complexidade, porque esses sistemas complexos você não pode abordar com soluções simples, porque não existe. Você tem que individualizar. Mesmo trazendo todas as evidências, a gente tem que particularizar, porque a ciência trata populações e nós tratamos indivíduos. É uma diferença grande. A gente não negligencia a ciência, a gente precisa da ciência, e é graças à ciência que a gente faz a maior parte das coisas. Mas no tratamento não pode perder o foco no central paciente. É o que eu vejo. Eu acho que é isso mesmo. Essa é a nossa. O Dan sempre fala isso, N igual a 1. Acho que é por aí mesmo. Mas vamos lá. Palmira, fala aí um pouquinho para a gente quais são os riscos que você acha para as técnicas de thrust, as técnicas de alta velocidade e baixa amplitude. Pois é, Ana. Eu gosto muito dessas técnicas, mas assim, o grande problema das técnicas, você não tem nenhuma técnica em osteopatia, em quiropraxia, em fisioterapia, nenhuma que pode matar o indivíduo. Então, para a gente botar assim, essa é uma técnica que você pode matar o indivíduo. Essa é uma técnica que, se você errar na escolha do paciente, você pode ter um acidente vascular. Ele não morre, mas ele teve. Pode ter parada cardíaca, pode ter uma paralisia diafragmática. Nós tivemos um caso no Copa Dor, né, no nosso departamento lá de neuro, né, pode ter mielopatia provocada, pode ter estiramento muscular. Então, por mais que a gente queira dizer assim, eu amo estar lá, mas a gente está usando uma técnica que tem um potencial de risco maior. Agora, quando você olha isso na literatura, 1 para 4 milhões, hoje a gente está, com a literatura foi estreitando, a chance de ter um risco de manipulação, 1 para 150 mil, 1 para 100 mil, e hoje a literatura fecha assim, em 1 para 50, para 1 por 4 milhões, é muito vago, né? Então, eu até tinha um dado que eu deixei até aqui, por exemplo, morte por homicídio no Brasil, 32,3 para 100 mil. É alto, né? No Ceará foi 52,2 para 100 mil. É mais fácil você morrer disso aqui de uma bala perdida do que de uma manipulação. Não. Mas o risco acontece. Quando acontece da mídia. Né? E também porque a questão é que essas pesquisas também são feitas com vários profissionais que manipulam, né, Palmira? Então, também o que eu trago sempre é essa questão, olha só, depende do profissional, se o profissional for bem treinado, se o profissional fez uma boa anamnese, se ele excluiu todos os potenciais para o risco, se ele foi bem treinado na técnica, se ele executou a técnica certa, se ele seguiu todas as diretrizes para sair do risco do paciente, se ele ouviu o paciente dizer que está com desconforto na hora da manipulação. Quer dizer, tem vários critérios aí para serem seguidos. Tem né? vários. Então, eu fiz um workshop, eu te falei, né, que foi muito interessante. Eu fiz um workshop para osteopatas e quiropráticos, que a gente discutiu isso. E eu comecei, inclusive, o workshop com vários vídeos, e eu perguntei assim, todas as manipulações são iguais? E eu mostrei lá 8 vídeos de manipulações completamente diferentes, excesso de rotação, uma muito forte, a outra muito fraca.
Então, tem muitos aspectos para abordar. E isso que você falou, se a gente pegar os guidelines, Ana, você estuda muito isso, eu sei, né, além de outras coisas, mas esse também é um foco seu, a gente tem que olhar todos isso aí. O Poentedura, né, que até tomou vinho lá com a gente, né, tomou lá na sua casa, quando ele veio dar aquele curso de manipulação, ele disse, eles conseguiram eliminar quase 80% de erros de manipulação que tiveram eventos fatais através da história clínica. Se esse paciente tivesse o fisioterapeuta, o osteopata, o quiroprático, porque tinham manipulações lá de todo tipo, não eram só osteopáticas, nem só quiropráticas. Se ele conseguiu, ali ele eliminaria, praticamente a gente ficaria com 16% dos casos em que tiveram a lesão e que não perfaziam esses critérios. Então, isso do grupo que teve a lesão, não estamos falando do grupo que foi manipulado. Então, é muito baixo o risco, né? Mas ele existe. E quando ele existe, ele pode chegar num extremo de morte ou um acidente vascular. Então, esse é um problema que a gente tem. Mas não é que não devemos fazer, a gente tem que eliminar tudo. E eu acho que com isso que você falou, olhando todos essas situações, se é alto risco, baixo risco e médio risco, é bem legal. A gente já elimina muito. E a literatura também diz que você conhecer os riscos também diminui muito a chance de você fazer algo errado, né? Então, acho que todo mundo tem que conhecer os riscos, né? Acho que isso é importante. E, Palmiro, e os testes da artéria vertebral, eles servem como preventivos? Então, esse é o grande problema, né, Ana? Isso aí o Tim Flynn publicou uma vez, ele disse que essa é como é que era a pergunta de $1 milhão, né? E no final desse workshop meu, eu termino, eu ponho lá uma cigana e eu falo assim, a pergunta de $1 milhão que ninguém ganhou. E põe a minha foto lá, eu quero ganhar. Essa a gente não consegue responder, porque os testes de instabilidade, né, o Sharp Pulsar Test, todos os testes, é muito baixa a confiabilidade. Os testes da artéria vertebral são catastróficos. O Haltant, que é um outro teste que você usa para cerebelo, que você pode usar também, que é mais ativo, não tem nem foi avaliado dele sensibilidade ou especificidade. Então, a maioria desses testes, eles têm baixa sensibilidade. O que significa? Eles são incapazes de detectar quem está em risco. Né? Além do mais, tem um alto índice de falso positivo e falso negativo. Ana, tem gente na literatura com uma trombose da artéria e que o teste foi normal. Que às vezes tinha uma colateralzinha ali que fez isso aí. Agora, a lesão pela manipulação, eu não acho que a gente vai conseguir, mesmo excluindo todos os riscos, todos que a gente tem que fazer, né, médio, alto, baixo, a gente vai conseguir eliminá-la 100% dos casos, porque hoje a teoria é que provavelmente é um evento vascular. Ele acontece em pessoas mais jovens, não é só em idosos, mais jovens que acontecem mais, e não é pela força manipulativa. A gente tem um monte de artigo, Herzog, a gente levanta a literatura, não é pela força manipulativa. É um vasoespasmo, provável etiologia. E por que aconteceu naquele infeliz? Porque ele era infeliz também, sei lá, ou né? Mas são baixíssimos os riscos, baixíssimos, tá? Palmiro, fala pra gente uma coisa, você acredita que as disfunções da ATM, elas podem ser a origem das dores de cabeça? Existe uma associação entre disfunção da temporomandibular e as cefaleias? Essa é uma pergunta muito interessante, Ana. A gente não tem muito tempo, mas tem duas coisas que precisam ser distintas. Uma, as cefaleias provocadas por temporomandibular fazem parte da classificação das cefaleias secundárias. Como ela é secundária, ela tem que ter uma relação causal, como a cervicogênica. A dor tem que começar no pescoço, depois vai para a cabeça, aquela história toda. Se a dor começa numa relação temporal lá com a mandíbula, função mastigatória, e depois ela é abolida quando você melhora essa função, na mesma relação temporal,
ela é classificada como uma cefaleia provocada pela temporomandibular. Isso é uma coisa. O segundo ponto, para ficar mais profunda a resposta na sua pergunta, é que a gente tem associações. E o grupo lá da Débora tem trabalhado muito nisso. E eu tive a oportunidade de fazer uma palestra, que era um sonho meu fazer essa palestra, que foi sobre dor miofascial, ou trigger points da cervical, migrânia, enxaqueca, cefaleia cervicogênica e disfunção temporomandibular. Onde está o link? Existe um link para essa associação, e associação não significa causa, né? Tem que eliminar isso. Dessa associação, que é o núcleo trigêmeo cervical, que é uma via de mão dupla. E é isso que explica porque esses impulsos transitam pelo núcleo trigêmeo cervical, que ele tem 3 porções, e tem a porção caudal, que está mais fora daquele envolvimento lá do sistema nervoso. O sistema nervoso ele está dentro, mas ele é o caudal que vai onde migram esses impulsos. E isso explica essa integração. E hoje está sendo muito estudado agora o núcleo trigêmeo cervical. Eu tive a oportunidade de falar com o Roy Latouche a semana passada, e ele estava até me dizendo, Palmeira, a gente tem que estudar melhor o núcleo trigêmeo cervical, tem muita coisa, mas a gente precisa ver essas associações. Então, quem tem mais cervical, cefaleia pode ter mais DTM, vice-versa, baseado nessas associações. Mas não é causa, associação é uma coisa. Sim, não é causa, é associação. Mas você concorda que todo paciente que tem dor de cabeça deve passar por uma avaliação que compreende também a avaliação das ATMs, ou do sistema estomatognático de uma forma geral, não é isso? 100%. É a nossa visão osteopática, a gente vai olhar tudo. Mas com certeza, tem que olhar todos os sistemas, porque essas aferências podem vir de um monte de lugar, Ana, e migra para lá. Então, tem que olhar, com certeza. Então, fala um pouquinho aí para quem está ouvindo para a gente, quais são os pontos, os trigger points que podem estar relacionados com as dores de cabeça? Então, isso não está, tem que ficar claro na classificação, está no anexo, não entrou ainda na classificação, mas está lá no anexo. Os triggers mais comuns são o suboccipital, né, que aparece muito nas cefaleias tensionais, o semiespinhal da cabeça, o trapézio esternocleido. Esses são os que podem ter mais chance. O temporal, né, masseter também, mas o masseter está abaixo da linha do meato, mas pode dar também. Esses são os mais comuns, né? Agora, para classificar isso como cefaleia por disfunção miofascial, tem que fazer um bloqueio anestésico nesses músculos e parar o sintoma que está na cabeça. Porque se a causa é a dor miofascial, ela tem que ceder com o bloqueio. Então, é mais ou menos, ela não está classificada, mas cada vez mais o César Fernandes de las Penas publica sobre isso e vai entrar na classificação, não tenha dúvida. Vai dar uma certa confusão com a cefaleia tensional, porque a cefaleia tensional tem muito ponto gatilho suboccipital. E aí entra nesse overlap que a gente falou. Se sobrepõe alguns padrões. E como você quer classificar como se fosse um coorte, um grupo específico, fica difícil, porque se mistura os grupos, já deixou de ser um coorte, né? Então, na verdade, vai ter uma associação, vai ter uma sobreposição, né? Então, vai ser sempre difícil a gente separar, né? Bom, a gente vai, ainda tem uns minutinhos. Palmiro, fala pra gente, assim, o quão você acha que é importante pra gente, profissional da área de saúde, de uma forma geral, tanto osteopata como fisioterapeuta, em relação às orientações gerais para o paciente, de cuidados com a saúde, atividade física. Por exemplo, você acha que é importante a recomendação da prática de atividade física, por exemplo, uma pessoa que tem dor de cabeça crônica? Acho, Ana. Eu acho que a gente tem que, na história clínica, você tem que olhar bastante os prováveis triggers, né? E outra vez, trigger não é obrigatoriamente causa, ele pode comer um chocolate que desencadeia, mas desencadeia porque ele tem um sistema que está sensibilizado. Porque o outro come chocolate e não tem. Então, chocolate não é causa, mas é um trigger. A orientação do sono, porque muitos desses pacientes são crônicos, né? Alimentação, atividade física, e você perguntou de atividade física, de exercícios, né? A maior parte das cefaleias que a gente trata,
elas respondem com atividade aeróbica de 30 a 40 minutos por dia, e 3, 4 vezes na semana. Tem uma revisão muito boa que eu recomendo para o nosso grupo de osteopatia e para os outros que não são osteopatas, mas querem vir a ser e estão buscando isso daí, que é do Roy Latouche, só sobre exercícios aeróbicos em migrânia. Está muito boa, é recente, saiu agora, esse ano, e ele está estudando muito isso. Então, essa atividade é fundamental você envolver o paciente em todas as esferas. Nós tivemos paciente, o Jorge atendeu comigo, uma paciente que praticamente não saía de casa. E a gente conseguiu, e todo o processo tal osteopático, até chegar a um ponto dela começar a caminhar na praia, e hoje ela caminha praticamente 5, 8 quilômetros por dia, né, para quem não saía. Então, atividade aeróbica é fundamental, mas o cuidado todo da pessoa, né? Então, porque eu fico pensando isso, claro que é importante a gente dar o atendimento, a pessoa vir no consultório, mas tão importante quanto isso é a gente cuidar dessas orientações, né? Porque olha o impacto disso, a pessoa que não saía de casa está fazendo atividade 4, 5 vezes por semana. Olha, a pessoa está cuidando da qualidade do sono que não estava atento, ou está manejando o estresse porque sabe que quando eu tenho aquela reunião de trabalho muito tensa, eu sei que a minha dor de cabeça vai aparecer. Então, peraí, tem que se preparar para ter aquela reunião de trabalho tensa, porque você não vai sair do trabalho. Então, né? E aí tem o papel da meditação, ou da respiração, ou como é que ele vai manejar fundamental. Isso. Né? Então, são pacientes complexos e manuseia na complexidade, com certeza. E tem um artigo que vale a pena todo mundo ler, foi publicado pelo Francis Perrit, e fala muito desses triggers da migrânia. E é mais para migrânia, mas é bom conhecer. Tem triggers que são modificáveis e outros não são modificáveis. Mas um de café, por exemplo, ele toma 10 xícaras por dia. Se ele tomar 2, talvez ele não tenha crise. Então, tem coisa que a gente pode mudar com isso que você falou. E é ótima a sua observação. Eu acho que isso aí vale a pena investir nas orientações, porque isso pode fazer uma diferença muito grande na vida desses pacientes. Eu acredito, muito. Né? Palmira, olha só, a gente está chegando ao fim da nossa live. Eu queria que você deixasse uma mensagem. A gente ainda tem uns minutinhos, mas como eu queria pedir para você para deixar uma mensagem para os osteopatas, para os terapeutas manuais e para os profissionais que estão assistindo a gente de uma forma geral. Deixa a sua mensagem aí para eles. Eu quero que você tenha tempo para isso. A gente ainda tem 6 minutos. Na verdade, a gente tem 5 minutos. Não vai dar. Eu acho que é difícil, né? Porque cada pessoa tem aí suas coisas. Eu gosto muito de uma frase do Confúcio que dizia assim, né? Faça sempre o que você gosta, que você não vai precisar trabalhar nenhum dia. Todos os dias será um divertimento. Então, a gente tem que fazer o que gosta. Se você gosta de osteopatia, você tem que ir fundo, você se lambuza no que você gosta. E se a gente quer ser um ótimo osteopata, Ana, a gente tem que pensar fora da caixa. A gente tem que ir além. A gente tem que explorar. Isso está no âmago da osteopatia, né? Por que a osteopatia, às vezes, consegue resultar numa dismenorreia que, de repente, as outras não conseguiram? Porque foi além da caixa, olhou outras coisas. Então, acho que essas duas coisas são importantes. Acho que a gente tem que experimentar todas as coisas que são novas, que vêm, novas tendências, né? E a gente não deve fazer isso, mas não esquecer também o passado, porque as coisas foram construídas em cima de um passado, né? E você conviveu com osteopatas que usam aquela osteopatia ainda bem, né? Não vou dizer antiga, mas raiz, mas que atuaram e continuam usando aquelas bases. Então, a gente deve fazer vários cursos, a gente tem que aprender com essas pessoas, né? Mas a gente também não deve seguir todo mundo como a história do burrinho com a cenoura, né? O podre, aqui está a cenoura, o podre está do lado. A gente tem que ter um senso crítico, né? Eu acho que é importante. Então a gente não tem que ser tão dogmático. A gente tem que olhar, absorver isso aí. E acho que a gente tem que buscar como meta usar sempre a terapia correta, no paciente correto, no momento correto. Porque é aquilo que nós falamos aqui, Ana. Como osteopatas, a gente vai tratar um indivíduo. Essa é a essência da osteopatia. E a parte que muitas vezes a gente vê é que se estudam populações. Esse indivíduo está dentro da população, mas de repente o cuidado, todas as regras para ele são
um pouco diferentes, essas regras de cuidado. Então, a gente precisa focar no patient-centered approach, ou foco centrado no paciente. Eu acho que é isso que eu poderia falar, assim, rapidamente. Muito bem, Palmiro. Olha, quero te agradecer muito. Foi um prazer estar aqui e dividir essa tela com você, tá? Muito obrigada. Tá, em nome do IBO, em nome de todos nós, foi um prazer enorme. Muito bom. Viu? Parabéns aí pelo trabalho do IBO. Muito obrigada a todos que nos assistiram também. Um grande abraço. Obrigado. Obrigada, Palmiro. Tchau, um Ana. beijinho para você. Tchau. Outro. Beijo, Dan. Tchau.